Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou abordar, vou fazer uma introdução aqui, vou abordar algumas ferramentas relacionadas a Lean Manufacturing. Bom, Lean Manufacturing o foco é na eliminação de todo e qualquer desperdício relacionado ao processo produtivo. Então, é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade, agilidade à empresa. Só que o Lean não pode, a gente não pode focar exclusivamente em processos de manufatura. É necessário que a gente amplie esse raciocínio. Como o Lean pode ser aplicado em todo tipo de trabalho, uma denominação mais apropriada é Lean Operations ou Lean Enterprise. E a origem do Lean é no sistema Toyota de produção, reduzir custos e aumentar a qualidade. E um ponto importante dentro do Lean Manufacturing é a atuação nesses sete desperdícios: defeito, excesso de produção, estoques, processamento desnecessário, movimento desnecessário, transporte desnecessário e espera. Eu posso focar nesses desperdícios e trazê-los para o conceito, para o contexto, melhor dizendo, de uma operação logística. Então, erros em fatura, se você tem um erro numa fatura, isso vai prejudicar de forma significativa o processo de armazenagem, excessos de produção. Então, se você tem excessos de produção, você pode ter excessos em estoque. O estoque é tratado como um desperdício, e isso vai dificultar uma operação de armazenagem, o manuseio e a gestão relacionada a esse estoque, processamento desnecessário, de relatórios não necessários ou em excesso. Isso vai tornar o processo mais lento para qualquer área, para qualquer uma daquelas três atividades principais da logística: armazenagem, estoque e transporte. Movimentações desnecessárias, transportes desnecessários. Então, às vezes, você tem diferentes níveis, estágios de aprovação para um pedido. E no caso não é necessário, às vezes é um pedido pequeno, nesse caso do transporte necessário. Então, para que que você vai ter vários estágios para um pedido de 50 unidades? Para que que você vai ter um estágio de aprovação do supervisor, do coordenador e do gerente, quando na verdade é um pedido pequeno? Você pode agilizar esse processo. Você pode agilizar o faturamento dessa nota, você pode agilizar o processo dentro do armazém, caminhões sendo carregados e liberados para realizar a entrega. E a espera, sistemas fora do ar, problemas. É bom a gente lembrar que a gente tem um sistema de informação logística e temos três subsistemas abaixo dele, que é o sistema de gerenciamento de pedido, o sistema de gerenciamento de armazém e o sistema de gerenciamento de transporte. Seria o SGP para pedidos, o SGA para armazém, o SGT para transporte. Ou o SGA é o Warehouse Management System, que é o WMS, e o SGT é o TMS, é o Transportation Management System. Então, aí os nomes mais sofisticados, né? Se esses sistemas estão fora do ar, também vai prejudicar de forma significativa o andamento do meu processo. E um ponto aqui é o pensamento Lean, Lean Thinking. Especificar o valor, identificar o fluxo de valor, criar fluxos contínuos, produção puxada, porque aí sim é caracterizado por uma produção puxada, entendendo que o estoque, por exemplo, é um desperdício, e buscar a perfeição. Não é porque você vai ter agilidade e velocidade no processo produtivo e você vai perder em termos de qualidade. Você sempre vai buscar a perfeição, sim. E identificar o fluxo de valor. É muito importante entender o seguinte: quando eu falo de especificar o valor, de agregar o valor, é importante entender quais são as atividades que agregam valor ao cliente e quais são as atividades que não agregam valor ao cliente. Para isso, tem lá o mapeamento fluxo de valor. Então, eu preciso separar o que agrega valor ao cliente e o que não agrega valor ao cliente. É claro que o que não agrega valor ao cliente, que eu tenho que me preocupar, é eliminar. Então, tem que ter esforço para uma atividade dessa. Agora, uma atividade que é diferenciada, que é importante, que é relevante para o cliente, aí sim, essa atividade tem que permanecer. Essa etapa no processo tem que permanecer. Aí eu vou dar só um stop aqui, antes de a gente entrar no Seis Sigma, para colocar para vocês alguns pontos de explicação importantes aqui, tá? Então aqui, ó.
Só colocar para vocês aqui, eu sempre coloco algumas explicações, ó, aqui. Olha só. Especificar o valor, aquilo que o cliente valoriza, exatamente o que falávamos aqui. Então, ele está preocupado nas atividades que agregam valor ao cliente. Identificar o fluxo de valor. O próximo passo consiste em identificar o fluxo de valor, que significa dissecar a cadeia produtiva e separar os processos em três tipos: aqueles que efetivamente geram valor, aqueles que não geram valor, mas são importantes para a manutenção dos processos da qualidade, e, por fim, aqueles que não agregam valor. Então, eu mencionei aqui só dois, mas é importante considerar que tem processos que não agregam valor, mas são importantes. Às vezes, você tem uma conferência, você tem um processo que você precisa conferir um detalhe numa nota ou num relatório, que, na verdade, aquilo ali é para manter o processo, não é algo muito, não agrega, não é um diferencial para o cliente. O cliente não vai estar disposto a pagar por essa pequena tarefa, mas é uma tarefa que ela precisa acontecer para a manutenção do processo. Um outro ponto é tratar os fluxos como contínuos, é fluidez nos processos e atividades restantes. Exige uma mudança de mentalidade. Isso está muito relacionado à produção puxada, onde você busca eliminar todo e qualquer estoque ao longo do teu processo. A ideia de produção por departamento como a melhor alternativa deve ser deixada de lado. Constituir o fluxo contínuo com as etapas restantes é uma tarefa difícil, mas também é mais estimulante. Tornar o fluxo fluido. É como se ele acontecesse, o processo acontecesse de forma automática. O efeito imediato da criação de fluxos contínuos pode ser sentido na redução de tempos de concepção de produtos e processamento de pedidos, que é a parte de análise do pedido. Quando o pedido chega à empresa, e a empresa vai efetuar a análise relacionada a esse pedido. Então, tem a questão da produção puxada, que vai buscar eliminar todo e qualquer estoque, e aqui é o livro de referência, e buscar a perfeição, buscar a qualidade nos processos. Buscar sempre o melhoramento contínuo, a melhoria contínua ou o aperfeiçoamento contínuo dos seus processos. Mapear, entender, identificar gargalos e melhorar e trabalhar com esse fluxo continuamente. Vou só voltar aqui para o modo apresentação. Beleza. Então, esse é o pensamento Lean Thinking. E é importante a gente perceber, né, o Seis Sigma, ela é uma estratégia inicial, né, disciplinada e altamente quantitativa, e ela tem por objetivo aumentar performance, desempenho e lucratividade das empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos, e, consequentemente, o aumento da satisfação de clientes e consumidores. Aqui não vai entrar na diferença entre cliente, cliente final e consumidor final, não importa, mas é satisfazer o último elemento de uma rede de suprimentos. Então, o foco do Seis Sigma é melhorar performance, tudo que a empresa quer, performance e lucratividade, através da melhoria da qualidade do resultado final de um processo, que é o produto, e do próprio processo propriamente dito. Bom, o Six Sigma, o foco no alcance das metas estratégicas da empresa, aí tem o DMAIC, também não vou entrar aqui em detalhes no DMAIC aqui. Tem treinamentos específicos, né, para especialistas, né, são os belts, né, do Six Sigma. E o aumento, de um lado, você vai gerar aumento da lucratividade da empresa, redução de custos, otimizar processos e, principalmente, tudo isso, essa melhoria do processo, essa melhoria dos produtos, vai conduzir ao incremento, ao aumento da satisfação de clientes e consumidores. Bom, aqui é interessante a gente observar o seguinte, né? O Lean, ele vai identificar problemas no fluxo, identifica etapas que não agregam valor. Tem etapas que não agregam valor e devem ser eliminadas, aquele terceiro tipo. Tem etapas que agregam valor, tem etapas que não agregam valor e tem etapas que não agregam valor, mas são importantes para o processo. Bom, você vai melhorar. O que que o Six Sigma vai fazer? Uma vez que o Lean identificou problemas no fluxo, o Six Sigma ele vai melhorar a capacidade das etapas que agregam valor. O foco dele é em etapas que agregam valor. Então, ele vai melhorar, ele vai aperfeiçoar. A melhoria da capacidade permite a eliminação de etapas adicionais e a redução de tempo.
vai melhorar a performance, produtividade e, consequentemente, vai aumentar a lucratividade. Então, é dessa forma que os dois vão se integrar. Então, quando você tem lá um fluxo logístico, né, você tem as etapas necessárias para esse produto chegar até o consumidor final, você vai identificar os problemas desse fluxo e o Six Sigma, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar de melhorar o que agrega valor. Porque o que não agrega valor, né, e não é importante, deve ser eliminado. Então, é como esses dois vão trabalhar em conjunto. O Lean identificando problemas no fluxo e o Six Sigma vai melhorar a capacidade e performance das etapas que agregam valor. Aqui entramos no fluxo de valor, aquele mapeamento da cadeia de valor, onde você vai mapear fluxo de materiais, fluxo de informação e transformação de matéria-prima em produto acabado. São esses três elementos que você vai mapear: fluxo de materiais, a transformação da matéria-prima em produto acabado e o fluxo de informação, que vai dar o suporte. Como que você faz esse mapeamento? Você faz esse mapeamento do final do recebimento, perdão, da expedição, da parte que tem maior contato com o cliente, para o início, que é o recebimento. Está mais distante desse cliente. Então, é dessa forma que você executa esse mapeamento e tem algumas etapas necessárias a esse mapeamento. O mapeamento do fluxo de valor, ele é uma ferramenta que usa símbolos gráficos, claro, para documentar e apresentar visualmente a sequência e o movimento de informações, materiais e ações que vão constituir o fluxo de valor de uma empresa. Então, aqui, o que faz o mapeamento de fluxo de valor, né? Ele pode auxiliar na realização das seguintes atividades. Vai entender de forma, compreender de forma macro como que o processo acontece, entendimento do fluxo de valor para os departamentos individuais, geração de consenso, identificação de etapas e desperdícios. Algo importante, além da visão geral do processo, o relacionamento entre essas etapas, separar o que é atividade que agrega valor do que é atividade que não agrega valor, inclusive das atividades que não agregam valor, mas são importantes. Volto a reforçar esse ponto. E a elaboração de um plano para a utilização das ferramentas Lean mais adequadas. Existem várias ferramentas, e é o grande benefício que você tem quando você faz esse mapeamento inicial dessa cadeia de valor, desse fluxo de valor. Você tem um status, uma primeira fotografia desse fluxo de valor e depois, claro, você vai implementar as melhorias necessárias. Primeira etapa, selecionar uma família de produtos. Então, você vai agrupar os produtos em família. O que faz os produtos serem agrupados em família é semelhanças nos processos de produção, características até geométricas desses produtos, ou materiais, mesmo os materiais que você vai estar utilizando, tecnologia. Eu até coloquei aqui, ó, que passando por etapas similares de processamento e equipamentos comuns, próximos da fase de envio para o cliente. Muitas vezes a construção da matriz da família de produtos resulta em surpresas, pois nos permite visualizar que produtos fabricados por diferentes clientes ou distintos sob o ponto de vista de marketing e utilização são submetidos a equipamentos e operações comuns. Equipamento, operação, processos, mão de obra que é utilizada. Essa semelhança entre essas variáveis é que vai permitir você agrupar os produtos em famílias. Primeira coisa, você vai selecionar, como que você vai conduzir o mapeamento do fluxo de valor. Primeira coisa, você vai selecionar uma família de produtos. Qual é o critério? Critério, produtos mais, família de produtos mais relevantes, que impactam economicamente na organização, enfim, você vai selecionar uma família de produtos. Depois que você seleciona, define um líder para o mapeamento do fluxo de valor e você vai construir a equipe que vai te auxiliar nesse processo. Então, você vai ter um líder, você vai ter uma pessoa que vai conduzir o mapeamento desse fluxo de valor e você vai ter uma equipe constituída que vai dar suporte a esse líder, certo? E a ideia é você ter mapas que deverão ser comparados e discutidos. Então, você tem um fluxo de valor atual e você pode, ao final, você já estabeleceu esse fluxo de valor atual, você pode projetar o fluxo de valor futuro e estabelecer comparações, isso oferece insights bem interessantes. Terceira etapa, lápis, papel, borracha, cronômetro.
Ah, não vou trabalhar com computador? Não, vai ser papel, lápis, borracha, para você ir em loco, aonde o processo, a etapa daquele processo está acontecendo, é lá que você vai. O uso de computador e PowerPoint não é indicado para que as atenções não sejam desviadas do que realmente interessa. Porque o que realmente interessa é entender o fluxo de materiais e informação e o fluxo de transformação desses materiais. É o que vai interessar. O que vai interessar é o fluxo de materiais e informação, e não qualquer ferramenta ou artifício, vamos dizer assim, computacional. Por isso que é um modo que eu chamo de modo raiz, né? É uma etapa raiz, você ir lá na etapa daquele processo, papel, lápis, borracha, em loco, um cronômetro, você medir o tempo, e você vai verificar aquela etapa. Então, você não vai utilizar computador, qualquer elemento que possa causar alguma distração, você fica mais preocupado com a ferramenta, com aquele artifício computacional, aquele artefato computacional, vamos dizer assim, do que em entender aquele processo. Uma quarta etapa para acompanhar em loco, eu já tinha mencionado anteriormente, o fluxo de valor é desde o recebimento de materiais comprados até a entrega do produto ao cliente, para identificar e visualizar todos os fluxos. Não é indicado que diferentes pessoas construam mapas para partes específicas, depois as partes sejam agrupadas. O ideal é a equipe trabalhar em conjunto e os trabalhos dessa etapa devem ser iniciados com uma caminhada no chão de fábrica ou no chão da central de distribuição mesmo, né, na operação logística, por todo o fluxo valor partindo da expedição final, foi aquilo que eu falei anteriormente, e continuando pelos processos anteriores. Então você vai da expedição, que tem mais contato com o cliente, para o início. Então, você faz o mapeamento do fluxo de valor, é como se fosse de trás para frente mesmo. Você vai da atividade que tem mais contato com o cliente para a atividade que tem menos contato com esse cliente. Tudo que for observado deve ser registrado da forma em que ocorre, de modo neutro, e sem que se analise o mérito das atividades. Esse é um ponto importante. Desenhar o mapa de estado atual, a gente falava isso anteriormente, então tem várias figuras, né, ícones, você pode até pausar, eu coloquei esses textos como forma bem explicativa, como suporte, né? Mas você tem os ícones, ícones de fonte externa, que representam informação, registrar informações tais como tempo de ciclo, tempo de setup, disponibilidade. Então, aqui não vou meter tanto a essa simbologia, mas você tem uma simbologia própria para mapeamento do fluxo de valor. Então, a ideia aqui é você desenhar esse estado atual, como que se encontra o fluxo de valor, esse fluxo logístico na minha operação. Como é que ele se encontra? Ele está com esse estágio dentro lá da minha estrutura de armazenagem. O fluxo está com esse desenho, está com essa configuração. Então, a ideia é desenhar esse mapa de estado atual e compará-lo com o mapa do estado futuro. A gente vai fazer isso logo em seguida. Você vai estabelecer o que você pretende melhorar. Você vai ter uma visão geral, relação entre essas atividades, vai te dar uma visão bem interessante do fluxo de valor. Mas esse fluxo está acontecendo no interior desse armazém, pegando o gancho aqui para o armazém, mas pode ser o interior de uma fábrica. E aí sim, estabeleci o mapa de estado atual, eu vou projetar um mapa de estado futuro. Aqui ainda são os elementos do mapa de estado atual, não vou meter tanto a eles aqui, os conteúdos, o que é puxado, o ícone de movimento, a seta mais estreita, o ícone de fluxo de informação, isso aqui é um raio, representa informação eletrônica, que é a parte de configuração de simbologia, tá? Bom, e aí você vai revisar o mapa de fluxo de valor, para verificar se todas as atividades e fluxos relevantes foram apresentados, você faz essa revisão. E um ponto é diretrizes para planejamento das ações de mapeamento, aqui no caso, ações de melhoria e do mapa do estado futuro. Então, tem alguns pontos importantes. Fluxo contínuo, eu já falei, aquela questão da fluidez, da agilidade, o fluxo praticamente automático. Um ponto que você vai avaliar de melhoria é o tempo TACT, que é sincronizar produção e vendas. Você pode pensar em sincronizar o arranjo desse estoque, a organização desse estoque
com o caminhão carregado, a gente pode fazer essas adequações, estabelecer essas adequações, mas o tempo TACT na produção é sincronizar produção com vendas, que é uma sincronia, é uma sincronização necessária. Você vai usar um sistema puxado, aí tem a questão do cartão Kanban, tem vídeos aqui no canal, se não me engano, a gente, acho que quase certeza, já abordou a questão do Kanban também, como o Kanban funciona no modelo puxado e enviar a programação do cliente para somente um processo de produção. O ponto para o qual é enviada a programação do cliente é denominado processo puxador, que é o modo pelo qual a produção é controlada nesse processo, determina o ritmo dos processos anteriores. Então, ele vai puxar, ele funciona e opera a ideia de avaliação para melhoria numa programação, nesse caso, ele opera no modelo puxado, certo? Bom, nivelar o mix de produção, distribuir a produção de diferentes produtos, é bom nivelar. A gente pode pensar aqui em nivelamento de estoque, mas tem que avaliar a criticidade dos materiais. A gente está olhando aqui Lean Manufacturing, está olhando muito para a produção. A gente pode estabelecer adequações para uma operação logística e existe o nível, nivelar o volume de produção, muito aderente a um processo de manufatura, onde aqui ele coloca o seguinte, ó, o tempo TACT, 40 segundos, e o container comporta 30 itens. Então, ele tem 1.200 segundos, corresponde a 20 minutos. Ou seja, cada 20 minutos deve ser dada uma instrução no processo puxador para produzir a quantidade para um container. Então, a cada 20 minutos, eu preciso dar esse start para ele poder produzir, tá? Então, a cada 20 minutos, você precisa ter o start para incrementar para realizar essa produção. Habilidade de fazer toda a peça todo dia, diluir. É importante entender que você não trabalha com lotes grandes de produção, por isso é toda a peça todo dia, foca em minimizar esses tempos de produção. Então, você procura alternar a produção para fabricar a peça A, depois a peça B, depois a peça C, até no manuseio do estoque, olhando o manuseio do estoque, é entender como é que esse manuseio pode acontecer de uma forma inteligente. Eu tenho que talvez organizar esse estoque em momentos para um determinado produto e alternar com outros produtos a organização desse estoque. Eu posso fazer essa adequação dessa visão da produção para uma operação logística. E aqui o processo de fluxo contínuo, que vai acontecer de maneira natural esse fluxo. Então, o mapeamento do fluxo de valor auxilia você a chegar a estabelecer um processo de fato de fluxo contínuo. A matéria-prima tem as etapas acontecendo uma relacionada à outra de forma bem quase que no automático para gerar o produto acabado. Aqui, o Kanban, eu não vou me ater tanto ao Kanban, o Kanban é bem conhecido, tem até vídeos aqui no canal também, mas basicamente o Kanban é um cartão, então tem Kanban de produção, Kanban do fornecedor, Kanban de retirada. Então aqui você identifica para o processo fornecedor qual é a peça que ele tem que preocupar em produzir. Esse produto é retirado pelo processo cliente, então aqui é como se tivesse um intermediário, que eles chamam de supermercado. O novo produto, o processo cliente vai pegar esse produto, vai trabalhar e vai colocar esse cartão aqui de identificação no painel Kanban. E aí já é uma sinalização para o processo fornecedor encomendar, atender o pedido que está registrado de acordo com o cartão, às vezes o cartão até é por cor, né? Cartão que você tem registrado lá, para ele aí sim produzir um novo produto e disponibilizar nesse espaço que ele denomina como supermercado. A ideia é você estabelecer um mapa do estado futuro, eu falei anteriormente aqui. Você vai implementar algumas ações de melhoria, como calcular o tempo TACT, sincronizar produção e vendas, definir se a produção expedirá diretamente para entrega ao cliente ou aquele supermercado, como se fosse aquele intermediário, onde ele vai puxar, onde ele vai pegar esses itens, definir a parte do processo que vai ser fluxo contínuo. É importante trabalhar com essa visão do fluxo contínuo, onde será necessário utilizar sistemas puxados, de repente, não é em todo o processo ou em toda a cadeia ou rede de suprimentos que você vai ter um processo puxado. Você pode ter partes no suprimento que é um processo puxado, no suprimento à fábrica. E, de repente,
a produção é um processo empurrado, enfim. Tem que entender onde que vai ser processo puxado, definir o processo puxador, o mix de produção, definir o incremento do trabalho, que é o pitch, aqueles 20 minutos, né? Cada 20 minutos você solicita, e eventualmente com essas ferramentas, Kaizen, Poka-Yoke, Sigma, redução de setup, as melhorias do processo, para aí sim, uma vez que você definiu todos esses elementos anteriores, as melhorias necessárias para você alcançar esse estado futuro. Usar o Kaizen, que é melhoria contínua, redução de setup, de tempos de setup, para você ajustar a máquina para fabricação de um novo lote de produção. Pouca Yoke, que é você criar sistemas à prova de erro. E o Seis Sigma, melhorar a qualidade tanto do processo quanto do produto de forma a você satisfazer a necessidade do cliente ou consumidor final. Como alcançar esse estado futuro? Após o desenho do mapa do estado futuro, deve ser elaborado o plano de implementação do estado futuro. São aquelas etapas que eu falei anteriormente, para você gerar essa melhoria. Cada etapa poderá contemplar uma parte do processo, como a ligação entre cliente e o processo puxador, ou entre o fornecedor e o primeiro processo do fluxo de valor. Vale ressaltar que o plano usualmente abrange um período anual de implementação. Ele coloca até alguns pontos de checagem, algumas ferramentas, como 5W2H, diagrama de Gantt, ferramentas úteis para você elaborar na implementação desse estado futuro. Porque, é claro, quando você melhora o estado existente, o estado atual, você vai comparar no final o estado futuro, o que que você estabeleceu, com as melhorias, como estava anteriormente. Depois é importante você realizar essa comparação, melhor dizendo, né, do mapa de estado atual em relação ao mapa do estado futuro, certo? Existem algumas métricas Lean, tá, pessoal, para a questão da velocidade e eficiência. Essa aqui é uma aula mesmo mais longa, né, de introdução a Lean Manufacturing. E aqui são algumas métricas. Então, por exemplo, o tempo de ciclo, frequência com que um produto é finalizado em um processo, lead time, tempo de agregação de valor, tempo de não agregação de valor, tempo gasto em atividades que adicionam custo, mas não agregam valor do ponto de vista do cliente, tempo dos elementos de trabalho que realmente transformam o produto de uma maneira que o cliente se dispõe a pagar, então, que agrega valor, que ele está disposto a pagar por aquilo. Eficiência do ciclo de processo, indicador que mede a relação entre o tempo de agregação de valor e o lead time, é um fator importante, é uma métrica importante. Essas métricas, elas podem ser transportadas para aquela ideia do logística lean, para aquela ideia de utilizar essas lógicas num contexto de uma operação logística, tá? Aqui outras métricas, taxa de saída, resultado de um processo ao longo de um período de tempo, o trabalho em processo, que aliás é uma preocupação, você tem aquele trabalho em andamento, ou estoque em processo, itens que estão dentro dos limites do processo, isto é, que foram admitidos no processo, mas ainda não foi liberado. Então, até se amplia esse raciocínio se você tem pedidos que ainda não foram aprovados, pedidos de clientes que ainda não foram aprovados. São pedidos em processo, é um trabalho em processo. Essa é uma grande preocupação. O tempo de setup, que eu já mencionei anteriormente, que é o tempo que se leva para ajustar uma máquina para a fabricação de um novo lote de produção. O tempo target, para tempo para produção dividido pela demanda, alinhar produção e demanda, e algo extremamente importante, alvo de estudos, alvo de análise, o EE, que é eficácia total do equipamento. Indicador de manutenção produtiva total, que mede o grau de eficácia no uso de um equipamento. E aqui, pessoal, tem algumas aplicações importantes, como, por exemplo, essa relação aqui, tempo de agregação de valor, tempo de ciclo e lead time. Vamos lembrar aqui, ó, tempo de ciclo, tempo lead time, tempo de agregação de valor. Normalmente, o tempo de agregação de valor é menor que o tempo de ciclo, que é menor que o lead time. E esse PCE, só para lembrar, é a eficácia do ciclo de processo, tá? Que está aqui, ó, tempo de agregação de valor dividido pelo lead time.
É frequente que os processos operem com PCE inferior a 10. Melhorar esse resultado representa uma grande oportunidade para redução de custo. Lembrando que ele vai relacionar o tempo de agregação de valor com o lead time. Tá? Então, é bom a gente entender, né, o tempo que ele leva de agregação de valor com o lead time. A taxa de saída pode ser visualizada como índice médio de conclusão, isto é, quantos itens são concluídos a cada segundo, minuto, hora, dia da semana, e a taxa média de saída do processo de refinanciamento de CDCs, por exemplo, para aquisição de veículos, pode ser de 50 solicitações por dia, porque já não é um trabalho em processo, é um trabalho concluído. Então, a ideia aqui do PCE, ó, melhorar esse resultado representa uma grande oportunidade. E é frequente que os processos operem com PCE inferior a 10. O ideal é você aumentar o tempo de agregação de valor, atividades que efetivamente agregam valor ao cliente. Mas ele normalmente ele é inferior ao tempo, ao lead time. Lead time está aqui, ó, tempo necessário para um produto percorrer todas as etapas de um processo ou fluxo do valor do início ao fim. Claro que ele vai ser, o tempo de agregação de valor vai ser menor que o lead time e o tempo de ciclo. Aqui são mais outras métricas importantes, né? A lei de Little, que é o lead time, onde eu tenho mais um indicador aqui relacionado à saída. O tempo de troca é medido pelo intervalo decorrido entre a fabricação da última peça do ciclo, que acabou de ser finalizada, e a fabricação da primeira peça perfeita do novo tipo de produto. É esse tempo que se leva para ajustar para a fabricação de um novo lote de produção, certo? Bom, como diminuir o trabalho em processo? Como diminuir o trabalho em processo? Eu preciso focar em atividades que não agregam valor, certo? Então, aqui, se vocês observarem, ó, levar o original até a copiadora. A copiadora está sendo utilizada? Não. O vidro da copiadora está sujo? Sim, limpar o vidro. Por que que o vidro não está limpo antes? Né? Por que eu não limpo o vidro antes? Então, quando você tem esse fluxo desenhado, algo bem interessante, tá, pessoal? Quando você tem o fluxo estabelecido, desenhado, tá visível, você consegue entender como que esse processo está acontecendo e, principalmente, eliminar atividades que não agregam valor. Feito? O Kaizen é uma metodologia para alcance das melhorias rápidas, são melhorias muito rápidas no processo, então você não perde muito tempo. E ele é interessante porque você, olhando uma operação logística, um processo de armazenagem, você faz essas melhorias de forma rápida. Normalmente, a preparação para o evento Kaizen é de 3 a 8 dias, o evento é 5 dias, e o follow-up, como é que foi o resultado, de 15 a 20. No máximo, 30 dias. O Kaizen é assim, é muito rápido esse processo. Essa é uma ferramenta que ela vem sendo utilizada em diferentes áreas, né? Em diferentes segmentos de operações. Bom, o Kaizen é fonte de desperdício óbvias, quando você vai usar o Kaizen, quando está muito clara a fonte de desperdício. O escopo do problema está claro, está bem estabelecido, porque o Kaizen é 30 dias, é muito rápido. O risco de implementação é mínimo, os resultados são necessários imediatamente, então você quer alcançar o ganho, capturar o ganho muito rápido. E é desejável você aumentar a velocidade, de adquirir credibilidade nas fases iniciais. Então, você quer dar aquele gás que o pessoal fala, né? Você quer avançar no início, né? Você dá aquele avanço significativo no início, aí sim, né, a coisa acontecer. Então, você tem aquela melhoria, você vai dar aquela. Vai envolver as pessoas, elas vão animar e você vai conseguir avançar. Mas, claro que tem que pensar que o desperdício está facilmente identificado, o problema está claramente definido, o risco de implementação ele é mínimo. Aí é nesse contexto que você vai utilizar o Kaizen. Aqui tem os pontos fortes e riscos relacionados ao Kaizen. Normalmente os gestores têm um interesse muito grande com o Kaizen, alcance rápido de mudanças e, claro, o risco é realização pontual, sem visão estratégica. É bom entender o contexto que o Kaizen vai ser aplicado. Falta de um sistema para garantir a perpetuação das mudanças e melhorias. Então, ele melhora, ele é rápido, né? É uma ação rápida. Vai melhorar e vai sair de cena. Você deixa a ferramenta. É 30 dias. Então, tem essa falta de um sistema para garantir
que essa melhoria continue, seja uma melhoria perene, chance de retorno ao estado inicial, falta de liderança quando patrocinado por membros do staff e chance de transformar em programa Lean da empresa, o que não é o caso. É uma ferramenta super prática para ser aplicada em 30 dias. 5S amplamente conhecido, uma ferramenta importante do Lean Manufacturing, promover, manter a limpeza e organização das áreas de trabalho. É o principal objetivo do 5S. Aqui são os 5S, não vou entrar tanto em detalhe aqui. Separar o que é desnecessário, organizar o necessário no lugar de cada item, limpar e identificar cada item, criar e seguir um padrão resultante de desempenho adequado nos três primeiros S. Separa o que é desnecessário, organiza o que é necessário e limpa. Estabelece a disciplina para manter os quatro primeiros S, ou seja, você sempre vai manter o seu ambiente, o seu estoque dentro da sua estrutura de armazenagem limpo e organizado. Senso de utilização, de organização, de limpeza e padronização, e claro, a autodisciplina, que se refere aos quatro S's anteriores. Aqui são o passo a passo, né, para você aplicar os 5S. Então, você vai classificar os itens, você vai ordenar, vai manter o ambiente limpo, vai padronizar, criar procedimentos padronizados para a realização das tarefas diárias e, finalmente, você vai manter com base nas etapas anteriores. É muito importante para a implementação, porque não é só essa questão de organização. O 5S, a ideia é você manter o ambiente. Aí serve para manufatura, operação logística, ambiente de escritório, mas um ambiente organizado. E um ambiente organizado vai facilitar o desenvolvimento das suas atividades. Então, basicamente, as etapas necessárias para o Lean são essas cinco etapas no passo de implementação. A gestão visual, você garantir locais fáceis de identificação de indicadores de desempenho, indicadores de desempenho relacionados com a logística, a parte de segurança. Então, quando você tem quadros, dashboard, quadros com indicadores, isso é a personificação, exemplo prático da gestão visual. Você tem isso bem destacado. Ah, eu sei qual é o nível daquele estoque. Aquele estoque daquele material está vermelho, aquele indicador não está sendo batido. Então, eu tenho isso visualmente com esses quadros de indicadores, com esses quadros para sinalizar essas informações. Todo esse trabalho visual de identificação, colocação em local fácil, ver todas as ferramentas, peças, atividades, indicadores de desempenho, é o conceito da gestão visual. Porque usar a gestão visual melhora de forma significativa a comunicação, aumenta a rapidez, melhora a compreensão sobre o funcionamento da produção, visualização imediata do alcance ou não da meta estabelecida, aumenta a conscientização para eliminação de desperdícios também, porque você vai manter o ambiente mais organizado visualmente, melhoria da capacidade de estabelecer e apresentar prioridades de trabalho e visualização imediata dos procedimentos operacionais padrão utilizados. Então, rapidez, agilidade, visualização rápida dos indicadores, até para você pensar em ações. Ah, não estou batendo aquele indicador, está sinalizado como vermelho, né? Aquele quadro de indicadores. O que que eu preciso fazer? A gestão visual favorece isso. Como implementar? Implementar, você vai construir e treinar a equipe de trabalho, vai elaborar um plano de implementação, modelos para os displays, né, e controles visuais, vai iniciar a implementação, né, dessa métrica, assegurar a correta utilização. Aí é importante estabelecer padronização e os conceitos do 5S, padronizar as métricas e os displays. Ah, o indicador de uma meta não batida é vermelho. Meta batida é verde. Um estoque que está entrando quase em stockout é vermelho. Ele está num estágio intermediário do estoque. Nível de estoque, amarelo. Então, preciso padronizar essas métricas e esses símbolos e essas sinalizações por cor. Ferramentas, Tacit aqui é uma ferramenta rápida quando você fala de alinhamento entre produção e vendas. Olha que interessante, né? Departamento de recebimento de pedidos, o previsto e o efetivo e a diferença. Isso é um exemplo claro de gestão visual, como que é rápido
você identificar os pedidos que estavam previstos, deveriam ter entrado, quais que entraram e a diferença e o motivo. Aqui você não precisa dizer mais nada. Você vai olhar aquele horário, já vai entender, já vê aquela diferença que o previsto está acima do efetivo, já vai atuar, você já vê pedidos por hora. Então é ação rápida. É uma tomada de decisão que vai conduzir uma ação rápida. Você tem a identificação visual que você não atingiu aquele objetivo. Ferramentas andam na mesma linha. Quando você tem antigamente acho que até hoje ainda tem, né, uma estação dentro de um ambiente de produção. Então ligou um alerta lá vermelho, uma luz vermelha. Tem que parar o processo, entender o que está acontecendo ali. Então, andou um elemento de um sistema chamado JIDOCA, ou autonomação, que é automação com inteligência humana, fornecer aos equipamentos, aos operadores, a capacidade de detectar a ocorrência de algo anormal e, em função disso, interromper rapidamente o trabalho. É uma sinalização, às vezes, sonora, mas principalmente visual, por cor, verde, tudo ok, amarelo, requer atenção, e vermelho. Realmente tem que parar o processo de produção e entender o que está acontecendo. Outro exemplo, quadro de treinamento, também visual, muito visual. Você consegue entender como está o andamento dessa operação por operador. Então, aqui você tem uma legenda clara em relação a isso, não tem muito o que dizer aqui. Tem claramente como que cada operador está caminhando dentro daquele processo, para cada uma dessas etapas. Quem está atrasado, quem concluiu uma etapa, quem precisa de um apoio, também está ligado à gestão visual. Gráficos da mesma forma, gráficos de tendência, gráficos de barra, tudo isso colabora, são exemplos práticos da gestão visual. Bom, pessoal, no próximo vídeo, uma aula mesmo, né, um pouco mais extensa, a gente vai abordar a gestão de suprimentos de ciclo fechado. Tá bom, pessoal? Então, até lá e bons estudos.